Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre a agenda sendo implantada no globo térreo a partir dos senhores do mundo. E eu quero, juntamente com todos vocês, trazer essas informações extremamente importantes. Informações que vão, de fato, trazer esclarecimento a todos a respeito da volta do Senhor Jesus. Amém? E eu quero pedir para todos vocês que me assistem nesse momento, antes de entrar aqui propriamente no assunto, eu quero pedir que você deixe o seu like, o seu compartilhamento é extremamente importante. Estamos debaixo de censura, né? Ultimamente, os nossos canais está com uma audiência extremamente baixa. O canal maior de 700 mil inscritos está debaixo de censura, então eu preciso muito da sua ajuda. Aqui tem um QR Code e eu vou deixar aqui abaixo também, passando algumas informações de como você pode nos ajudar. Nesse momento, lá em Amatanda, está acontecendo a nossa refeição com as crianças. O pastor Gabriel gravou um vídeo, teve que fazer 2 filas, o número de crianças está aumentando, mas graças a Deus e a todo o povo da fé, nós estamos vencendo. E a partir de agora, faremos 2 refeições na semana para as nossas crianças. Beleza? Eu deixo para falar mais sobre isso no final da live, mas no decorrer da live, você pode plantar a sua semente. O teu R$1 fará toda a diferença nesse projeto. Amém? Bom, quando a gente fala de globalismo, para começarmos aqui, é bem importante salientarmos a diferença entre globalismo e globalização. Porque às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa, é bem diferente globalismo de globalização. A globalização, ela até é um negócio saudável, eu diria, porque a globalização, ela tenta quebrar as fronteiras, é a lei do livre comércio, é a concorrência. Então, tudo isso melhora nos preços, melhora na qualidade, né? E acaba quebrando inúmeras barreiras entre as nações. Então, de uma certa forma, a globalização é algo saudável, porque a globalização está muito mais ligada a esses aspectos do livre comércio, né? Agora, o globalismo, ele tem um teor muito complexo e muito mais profundo, porque o globalismo não visa apenas essa questão comercial. Não. O globalismo, ele está numa meta de quebrar as fronteiras, de acabar com o nacionalismo, acabar com o patriotismo, acabar com a cultura e tradição regionalizada e, por fim, destruir o modelo judaico-cristão, que é a base da civilização ocidental. E para começar a destruir a base do modelo judaico-cristão, para implantar o globalismo, eles têm como ponto de partida algo que é muito precioso dentro do contexto do modelo judaico-cristão, que é a família tradicional, a família patriarcal. Então as pessoas não têm percebido, por exemplo, o ataque terrível que as famílias têm recebido nesses últimos tempos. Os ativistas, eu quero aqui já abrir um parêntese para dizer o quê? O seguinte: eu como pastor, nós, né, o pastor Claudinei, meus amigos pastores, não temos nada contra o homossexual. A pessoa tem a liberdade para fazer com seu corpo o que bem entender. Nós não estamos aqui como árbitros para determinar se você faz isso ou faz aquilo. Você tem total liberdade de fazer o que você quiser, nem Deus impõe nada, Deus dá liberdade ao ser humano, e não seríamos nós, né, que faríamos isso. Mas nós, como pastores, o nosso confronto, principalmente de plataformas como essa, é contra o ativismo.
Porque eles são cheios de termos técnicos e complexos que eles falam rasgadamente o que vão fazer. E muitos não entendem. Por exemplo, eles usam muito um termo, a desconstrução da heteronormatividade. Você olha aí, parece que é um negócio tão complexo, tão, sabe, difícil de se entender, mas na prática, quando eles estão falando a desconstrução da heteronormatividade, eles estão dizendo a destruição desse modelo de família, aonde o homem é o cabeça. Ele está falando literalmente isso, nós temos que destruir esse modelo. E por conta disso, nessa implantação do globalismo, como eles têm, né, como meta principal a destruição do modelo judaico-cristão, e o modelo judaico-cristão ele é calcado, embasado na família tradicional, então eles vão primeiro atacar o quê? A família, a destruição da família. Então, quando você vê todas essas campanhas publicitárias dilapando a família, nada mais é do que um efeito da implantação do globalismo. Gente, eu estava comentando esses dias, numa igreja em que eu ministrei, as últimas campanhas publicitárias de Dias das Mães do ano passado, Dia dos Namorados e Dia dos Pais e Natal, todas elas veio com uma enxurrada de material trazendo outros tipos de formação, outros tipos de pares. Eu não chamo de casal, eu chamo de pares. Eu já expliquei porque eu chamo de par. Não estou desrespeitando ao chamar de par, não. Nós chamamos de pares porque não existe casal com seres do mesmo sexo. Isso vale para animal e vale para ser humano. Por quê, pastor? Porque a palavra casal tem na sua etimologia o acasalar. E seres ou animais do mesmo sexo não se acasalam. Portanto, é impossível ter um casal de macho com macho ou fêmea com fêmea. É par, mas casal não. Casal só de seres do sexo oposto. Então, muitas vezes eles querem distorcer a própria gramática, que é o caso aí também dos termos binários, né? Tirar os artigos, o artigo definido masculino, o artigo definido feminino, e colocar gêneros neutros. Até isso eles querem mexer. E eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui 5 minutos de vídeo, para vocês assistirem juntamente comigo. Basicamente o que eu estou falando aqui sobre essa questão do gênero neutro na linguagem portuguesa. Dá uma olhada. Não, num primeiro momento eu não acho que haja uma ameaça de um domínio, de uma imposição da língua. Eu acho que são coisas que vão conviver normalmente. Eu acho que é um avanço, é uma mudança, é uma transformação da sociedade que acaba se refletindo na língua como um organismo vivo. Isso é reflexo dessa transformação. Então, se uma comunidade de falantes não aceita ser designada pelo gênero masculino, por mais que você diga que na norma culta, e é verdade, o gênero masculino também é o gênero neutro, né? São sinônimos, ele serve para designar as duas coisas, mas talvez uma comunidade de falantes feminina ou LGBTQI não se enxergue dessa maneira, não se identifique. Então é um processo natural que eles reivindiquem uma outra forma de nomeação, de menção, etc. Então eu acho que tem um perigo grande, concordo, de uma politização, de uma ideologização excessiva da língua, mas por outro lado, acho que tem um perigo, uma ameaça também de não encarar ou não aceitar algumas dessas transformações como transformações absolutamente naturais do tempo, da mesma forma que a nossa língua hoje é impregnada por uma série de palavras que vieram, sei lá, da informática, né? A gente assistiu, eu e a Cíntia devemos ser da mesma geração, né? Assim, a gente assistiu o advento da internet, do celular e de toda a transformação da língua que veio com isso. Talvez me preocupe mais os jovens se falarem hoje pelo celular com várias gírias e abreviações que também foram incorporadas pela língua e que talvez os distanciem igualmente da norma culta. Então, eu não sei, eu acho que não é possível barrar essas transformações. Eu acho que a gente
tem que debatê-las, tem que discuti-las, mas também tem que arranjar uma forma de conviver e de aceitar algumas delas. O que se propõe com o dialeto não binário não é a incorporação de palavras, Amanda, é a modificação da estrutura morfológica. Mas que vai sabe? ser usada Eu, por um tu, grupo. ele, nós, vós, eles, não será mais eu, tu, Vai ele, ser nós, usado, vós, eles. isso é usado entre eles, numa comunidade de falantes. Então que eu ótimo, acho, então não coloque eles, nas... então. Não, eu acho que como é, todos dialeto. nós, talvez tenhamos que reconhecer, entender que existe essa variação Tudo linguística, bem, não existe coloque essa na variação escola da do meu linguagem. filho. Talvez alguns professores optem por isso, ele tem que saber que isso O professor existe, não isso tem o tem que ser direito de aberto a optar debate. por isso. Mas a gente vai na interditar esse debate na Constituição, sala sim, de aula? Interditar. Eu não acredito nisso, eu não Completamente. acredito Isso na que... gíria. Porque Não, eu não a acredito. sala de aula é o ambiente Mas a de se gíria é ensinar a ensinada, norma certamente culta. a gíria é ensinada e Isso usada não, na Então sala vamos de lá, aula. então vamos ensinar o dialeto pajubá dentro de sala de aula. Cíntia, não é isso. O dialeto pajubá é um dialeto usado pelos travestis, tá? É uma conversa bem estranha que é utilizada ali pelos travestis. É como se fosse outra linguagem, sabe? Mona, essas coisas aí, usada por travestis, só para vocês entenderem. Que é o dos travestis, Mas das exatamente travestis, isso. perdão, Não que é o é das isso. travestis. Um Vamos dialeto- ensinar a linguagem do surfista também, não é porque ele isso. vai se sentir mal, só coitado de lado. Ele só se torna dominante se houver um número suficiente de pessoas falando aquilo, falando aquela língua. Senão ele vai ser, como você Não tem disse, um ninguém dialeto falando isso, restrito Amanda. a... Ninguém Como fala. não? Não, Rodrigo. Tem você dando tem trela muita para eles gente aqui, porque a falando. militância esquerdista faz isso. Não Eu tem tô ninguém tentando realmente propor uma levando isso a sério e discussão. falando isso. A gente não Pelo pode amor de debater Deus, o vamos assunto? ser- Porque eu tô a tentando... resposta da Cíntia foi avassaladora. E veja, aqui mesmo nós temos esse exemplo. Não. A pessoa, só por endossar esse caminho, já se sente uma pessoa mais esclarecida, para frente, descolada e tolerante. E Não trata tem os nada outros de como mais conservadores, esclarecida. até com certo preconceito. Você não é a Entendeu? favor Enquanto do que, na verdade, debate tá dando livre? voz a meia dúzia de barulhentos que tem um ódio nos seus corações, que eu tô para ver gente com tanto ódio nos corações. Eu tô Né? fazendo Se um você não discurso falar odioso, todes, realmente. Você é uma pessoa que quer Realmente, mal meu ao discurso é de outro. ódio. Pelo amor de Deus, quem é que pode se importar de ser chamado todos, se todos engloba todos? Todos, né? Baixos, altos, negros, brancos, homens, mulheres, homossexuais, todos. Porque tem estão gente que não se incluídos nesse sente termo. representada, Constantino. Tem gente que não se Mas sente vai tratar representada, disso por isso num tem o divã, direito de não se Amanda. sentir. Não impor dentro de sala de aula uma mudança. Ninguém tá Trata impondo. num divã desse tipo de problema. Gente, vocês percebem como que o YouTube segura, né? O YouTube segura demais conteúdos que vão contra, né, as suas pautas, as suas agendas, a agenda dos senhores do mundo. Eu quero pedir para você agora que está comigo, deixa o teu like, tá? O teu joinha é muito importante. Se você estiver ao vivo agora, você vai estar no chat aí. Então, você pode fechar o chat e deixar o joinha. E se você está assistindo depois, não tem mais chat, mas você tem um joinha aí abaixo do vídeo para você nos ajudar a levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis. Esse negócio de todes é um negócio... Tem uns caras cantando nessa linguagem neutra, e eles querem ensinar isso para os nossos filhos na escola. Isso é um absurdo. Tá aí, eu nem vou comentar muito isso, como uma estratégia mesmo para a gente manter esse vídeo no ar, tá? Então, em nível de programação, eles estão aí atuando massivamente. E hoje eles atuam aí de uma maneira muito intensa, com a programação preditiva. Eles abusam muito da programação neurolinguística também e abusam muito de mensagens subliminar. Porém, voltando ao termo do globalismo, que para se implantar tem como meta principal e primordial a destruição da família, nós precisamos falar um pouco de política. Infelizmente, existem algumas pessoas que vão sair da live, que por falta de informação, costuma dizer assim, não, pastor não tem que falar de política. Política e religião não se mistura. Quem foi que disse para você que política e religião não se mistura deve ter sido o diabo. Porque
o que mais ele faz. E eu vou te provar isso aqui agora. Então, esse sistema que nós estamos vendo sendo acelerado, a partir de 2019, eles começaram a dar um up nos ataques contra a família, contra a cultura, contra tradições e tudo mais. Eles aceleraram. Mas isso aí vem sendo trabalhado de longas datas. Porém, eu quero pegar aqui uma data um pouco mais recente para trazer para vocês a linha política dentro da escatologia e do globalismo. E eu gostaria de estar apresentando um pequeno detalhe aqui para vocês, que eu já apresentei esses dias, mas quero falar de novo, a respeito do pai do socialismo, ou do comunismo. Né? É alguém que é idolatrado por todo esquerdista, por todo socialista. E antes de eu entrar no termo aqui, eu quero dizer para qualquer cristão que esteja me ouvindo, é impossível ser cristão e comunista. É impossível ser cristão e socialista. Então, diferente do que muitos pensam, Karl Marx, ele não era ateu. Karl Marx, ele era um judeu de família judaica, cristão, e ele até a sua juventude, ele foi cristão, frequentava a igreja, tá? Mas em um determinado momento, ele se rebela contra Deus. No mesmo formato que Satanás se levantou contra Deus. Ele se irou, se levantou contra Deus. E ele foi iniciado no satanismo com um homem chamado Moisés. Esse homem iniciou tanto Karl Marx como Engels. Os dois foram iniciados no satanismo por esse homem. E para você que está achando que é teoria de conspiração, Karl Marx, ele tem aí romances escritos, tá? Que louvam a Satanás, que exaltam o nome de Satanás, de Lúcifer. Então, para começo de conversa aqui, você que até então era cristão e se apresentava como socialista, como comunista, era a favor de PT, de PSOL, PCdoB, PCO e essas coisas aí, então saiba vocês que é impossível um cristão que se apresenta como comunista ou socialista seria a mesma coisa que um judeu se apresentar como nazista. É a mesma coisa. Porque quem mais matou cristão no mundo foi o comunismo, quanto o que mais matou cristão no mundo. Então o que acontece, irmã Carmen Maia, irmã Eleusa? Karl Marx, que era um cristão judeu desviado, ele se levanta contra Deus. E aí ele vem com uma ideologia do comunismo, do socialismo. Então ele dizia o quê? Que precisava acabar com a propriedade privada. Por que o capitalismo agia daquela forma, de uma maneira voraz, né? Era os burgueses destruindo a classe baixa, né? O proletariado. Então tinha que acabar com isso. E aí o que ele diz? Ele diz assim, olha, nós temos então que acabar com a propriedade. Ninguém vai ser mais dono de nada. É o que o comunismo prega. Ninguém vai ser mais dono de nada. E quem passa a ser dono de tudo? O partido, o comunismo, ele passa a ser dono de tudo. Então ninguém vai ser mais dono de nada. Temos que acabar com a propriedade. E aí ele escreveu o que eu costumo dizer de Bíblia dos comunistas. E a Bíblia dos comunistas, que foi escrita por Karl Marx, ele tem como título o seguinte termo: a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Ele usa esses três princípios aqui: família, propriedade privada e o Estado. Então, a base inicial dele, ele diz o quê? Olha, o princípio da propriedade começa no casamento. Quando o homem casa, ele já passa a falar, eu tenho a minha mulher. Ainda mais que dentro das escrituras do modelo judaico-cristão, o homem é colocado como cabeça. Então ele diz assim, isso tudo começa no casamento. Quando o homem casa, ele já passa a ter uma mulher. E depois geram filhos, ele passa a ter filhos. Olha só. E com essa família, com essa prole, ele pode ir progredindo. Se hoje ele tem uma casa, amanhã ele tem duas. Se hoje tem uma chácara, amanhã tem um sítio. Se hoje tem um sítio, amanhã tem uma fazenda. E assim vai crescendo. Então, Satanás incute na mente dele
aqui está a maneira de cortar o mal pela raiz. Então o que ele diz? Temos que acabar com esse tipo de família. E o que ele prega? Ele prega um tipo de sobrevivência como animal. Ninguém mais está unido com alguém através de um documento de uma maneira oficial. Os homens iriam agir como animal. Você encontra uma mulher na rua, achou ela interessante, ela achou você interessante, vai lá, cruza, né? Porque o termo usado para animal é cruza, né? Cruza, e quando gera um filho, nem vai saber de quem que é. Por quê? Porque da mesma forma que aquela mulher e você se encontraram na rua e cruzou, ela também cruzou com outra ali, ou você cruzou com outra lá. Então, quando vai nascendo essas crianças, elas não têm mais pai. O partido passa a ser o dono de todas essas crianças. E essas crianças serão cuidadas coletivamente pelo partido. É só ler a obra dele, que você vai ver isso. Então, dessa forma, todos se tornam como animais irracionais. E o que nós vamos perceber? Destruiu-se a família, automaticamente você também não vai ter o Estado. Você não vai ter a pátria. Vai ficar tudo sob o domínio do partido. É como é na China. Então aí nós vamos ver isso aí, atingindo agora também uma escala global, no termo globalismo. Por quê? O que eles pregam no globalismo? É a destruição do patriotismo. Acaba aquele negócio de ter amor pela pátria, pelo símbolo da pátria, que é a bandeira, o hino nacional, tudo isso aí hoje, eles estão tirando. Para quem é mais antigo aí, nas escolas, todos os dias, antes de entrar para a sala de aula, se fazia filas ali, se cantava o hino nacional, né? Se entrasse de manhã, já hasteava a bandeira. Se fosse no meio do dia, só cantava o hino nacional. E se fosse à tarde, arriava a bandeira, cantava o hino nacional. Tínhamos, os mais velhos aí tinham uma matéria específica para valorizar a pátria, que era chamada de educação moral e cívica. Quem já ouviu falar sobre isso? Os mais antigos aí, mais velhos que eu ainda, né? Os que têm 40, 50 anos hoje. Tinha na escola uma matéria que se chamava Educação Moral e Cívica, que era para valorizar a pátria, a nação. E aí o que acontece? Eles vêm com essa agenda 2030, trabalhando o quê? Para acabar com as fronteiras. Você viu quando o Donald Trump estava falando de construir os muros? Veio o Bergoglio dizendo assim, não tem que construir muros, tem que construir pontes. Ou seja, vamos acabar com as fronteiras, vamos acabar com as nações, vamos acabar com o Estado. Olha aí, a irmã Carla teve essa matéria, né? Olha lá, a Georgina estudou essa matéria. Olha aí, os irmãos participando. Eu estudei Educação Moral Cívica. Eu não cheguei a estudar, porque foram tirando. Você vê que eu sou dos anos 90, né? Eu sou de 91. Então, em 97, que era mais tarde que ia para a escola, né? Eu passei para a escola, já não tinha mais essa matéria, né? Então, eles foram tirando. A programação começou lá nos anos 90, né? Mas por que o senhor sabe então, pastor? Porque eu estudei. Eu estudei as obras de Karl Marx. Gente, eu não estou falando aqui... Eu não sou um leigo que estou falando. Não é um leigo que vos fala, tá? Eu pesquisei. Então, pessoas que entram aqui falando, isso aí é balela, isso aí é teoria da conspiração. Vai ver. O cara fica o dia inteiro no TikTok. Não, isso aí é mentira. Isso aí é... A pessoa fica o dia inteiro vendo pornografia, vendo TikTok, fazendo qualquer coisa, menos procurar o conhecimento. E o povo perece por falta de conhecimento. Essa é a grande verdade. Então, esse é o perigo que é pernicioso do globalismo. Diferente da globalização, o globalismo quer acabar com fronteiras, quer acabar com os estados, quer acabar com as culturas. Olha a irmã Maria Gomes de 68. Né? Quer acabar com o patriotismo justamente para jogar todo esse planeta na mão de um único ser que nós já bem sabemos quem é. E para isso, irmã Eunice Carmo, está aí sendo implantada essa agenda. Um dos aspectos que estarão sendo implantados, que é o empoderamento feminino, também trata-se muito ali a respeito da quebra das fronteiras,
do fim do nacionalismo, do fim do patriotismo, né? E aí nós vamos percebendo que tudo está sendo encaminhado para a implantação desse governo único. Por quê? Qual é a meta do anticristo? O anticristo sabe que, biblicamente, está estabelecido que Jesus vai estabelecer um reino aqui nessa terra, após os 7 anos de grande tribulação. É um reino que perdurará por 1000 anos. Um reino de paz, de justiça, de igualdade, equidade, um reino perfeito. Ele vai estabelecer aqui nessa terra, um milênio. Então, Satanás, ele quer se antecipar. É por isso que ele está acelerando essa agenda. Ele sabe que resta pouquíssimo tempo e a meta dele é o quê? Não, antes dele implantar o milênio dele, eu vou implantar o meu reino e vou atrair muita gente. Porque, a priori, ele vai seduzir muita gente. A princípio, ele vai atrair multidões. Tem muitas pessoas que pensam que ele vai chegar, né, obrigando as pessoas. Ao contrário, né, ele vai ser tão atrativo o discurso, o governo dele a princípio, que as pessoas vão se oferecer para receber a marca, para se impor, né, para se submeter à imposição do anticristo. Vocês estão entendendo? Então nós percebemos o quê? Qual que é a intenção deles? É implantar, antes de Jesus, o governo diabólico aqui. Porque a intenção do diabo, eu não acredito que a intenção dele seja a batalha do Armagedon. Não, a intenção dele é a seguinte, que ele traga tanta paz e felicidade e prosperidade a essa terra, que as próprias pessoas vão falar assim, ó, não queremos mais a volta de Jesus, não queremos mais Deus, tá ótimo do jeito que está, recusar. Essa a intenção dele. E outro aspecto, voltando para a geopolítica, está aí o porquê também que muitas pessoas questionam. Por quê, né, pastor, Israel é menor do que o nosso menor estado aqui no Brasil. É menor do que o estado de Sergipe, né? Não é um lugar tão bonito para os olhos. É uma topografia bem cheia de relevos, né? Terras áridas, não tem nada atrativo ali. Não tem um clima de paraíso, sabe? Um olhar, que você faz aquele olhar e fala assim, nossa, que lugar gostoso de se estar. Porém, quando nós vamos avaliar, uns 80% nos últimos anos das deliberações da ONU, de uma forma ou outra, direto ou indiretamente, lá está Jerusalém. Lá está Israel. Então por que tudo gira em torno daquele pedacinho minúsculo de terra? Porque Satanás sabe que é de lá que Jesus vai governar. E como Satanás procura imitar Jesus em tudo, eu creio que é lá também que ele vai querer colocar a cadeira dele. Para implantar esse governo, né, que o globalismo já está trabalhando. Então é por isso que é importante a gente acompanhar a geopolítica, tudo que está sendo feito pela ONU, porque a ONU é o QG do anticristo na face da terra. Deixa o like aí, porque o que eu vou falar aqui agora é uma revelação muito grave, muito séria, talvez muita gente não saiba disso. Então fecha o chat agora, deixa o like e volta a comentar no chat, participar, interagir, compartilha nos grupos, vamos para cima, porque essa live está muito inspirada por Deus. Existe um monumento de Satanás lá dentro da ONU. Dentro da ONU tem um local, sabe, que é tipo uma capela, mas muito macabra, dentro da ONU. Tem caso no Nordeste de locais que abriu empresas e a empresa tinha que mandar ônibus em cidades longes para trazer o povo para trabalhar, porque o povo não queria trabalhar registrado por causa do Bolsa Família. E aí na América, há pouco tempo atrás, a gente viu eles abrindo a agenda, quase todos os chefes do alto escalão americano estão investindo na agenda trans, são da agenda LGBTQIA+, e todas as letras do alfabeto, e você vê que o povo não quer trabalhar porque está recebendo dinheiro em casa.
Só que eu estou falando aqui de um país de primeiro mundo que tem condições de manter o povo em casa por muito tempo, do tamanho, tanto dinheiro que a América tem. A gente sabe quem coordena aquilo de lá. Está tudo ligado aos senhores do mundo. Então as pessoas não querem trabalhar para receber dinheiro em casa. Aí, nós estamos hoje com o Papa Bergoglio, que assinou o nome de Francisco, aderindo ao movimento franciscano, que muita gente não sabe que Francisco, que é colocado por São Francisco de Assis, era um playboy, que o pai não dava valor para ele por causa de dinheiro, ele saiu de casa revoltado e armou o movimento franciscano que é contra o dinheiro. O Papa é mais comunista do que todo mundo imagina. Aquilo é o ápice do comunismo, é Francisco. É o primeiro a discursar sobre o salário básico universal, que Macron falou, que Suplicy falou em São Paulo na época, que Ciro Gomes também já falou, que o Lula fala, e todos eles falam desse salário básico universal, que é o quê? É o fim da propriedade privada. Então, por mais que a gente ache que há algum conservadorismo, a bancada evangélica é uma vergonha nessa nação. Porque a bancada evangélica, os deputados estão nas mãos dos partidos. Por mais que o deputado evangélico queira fazer alguma coisa, ele é barrado pelo seu partido de fazer. Então você vê que o sistema já foi todo armado. Eu vejo que o Brasil, ele está sob um ataque. E o povo não se despertou ainda. Sabe? Para que o globalismo... Você vê que saiu uma reportagem do Felipe Neto e o Jorge Soros, querendo a liberação da droga. O povo, aqui no Brasil, no meio político, idolatra o Jorge Soros pelo tanto de dinheiro que ele dá aos políticos. Ele é o maior narcotraficante do mundo, aquele velho. E é na mão dele que está a mídia, toda essa agenda climática, toda essa agenda ideológica. Ele injeta. Agora, vem o Bill Gates também dizendo que vai injetar 2 bilhões e 200 milhões de dólares na agenda de igualdade de gênero. Então, veja que o dinheiro está comprando o sistema, está vindo com uma força tão grande. E eu só consigo entender, gente, é que a vinda de Cristo é muito próxima. E que já estamos verdadeiramente diante de um cerco, e que de todos os lados. Então é um ataque hoje que nós estamos sofrendo, e a gente vê que a cartilha de Karl Marx, como eu coloquei aqui agora há pouco, ela está sendo colocada em prática, e ela já minou as esferas religiosas, políticas e monetárias. Tá entendendo? E tudo isso aí, é claro, é um laboratório, já é uma experiência localizada na implantação da renda básica universal, porque isso aí faz parte também da agenda do Grande Reset. O Grande Reset já falou isso aí, o Papa já falou isso aí, Klaus Schwab já falou isso aí, que seria importante a implantação da renda básica universal. Inclusive, chegaram a estabelecer até um jargão, né, para essa questão da renda básica universal. Porque na renda básica universal, eles prometem uma renda justa para todo cidadão poder ter pelo menos ali 4, 5 alimentações básicas do dia. Ninguém mais vai passar fome. Ninguém mais vai viver na miséria. E também, dentro dessa demanda que está aí na pauta do Grande Reset, propõe-se também a quitação de dívidas de todos os seres humanos, que é o que o Ciro já falou na campanha dele lá atrás, vocês lembram? Querendo tirar o nome de todo mundo do SPC, quem lembra disso? Ele já deveria ter ouvido alguma coisinha ali, né, desses esquerdistas. Então, dentro dessa pauta também do Grande Reset, está a questão também do perdão da dívida de todos os seres humanos. Então, quando a pessoa ouve isso, mas que bênção! Todo mundo vai ter uma renda? Todo mundo vai estar com suas contas, dívidas pagas, quitadas? Vai ser uma maravilha, o mundo vai ser maravilhoso. Gente, só que tem um aspecto.
E eles já falam até mesmo em propaganda deles. Eles dizem abertamente, o termo que eles usam para falar desse aspecto da renda básica universal e da quitação da dívida de todo mundo, eles dizem assim: você não terá nada, mas será feliz. Eles já estão passando a senha. Ninguém mais vai ser dono de nada, é o comunismo. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Eles falam descaradamente. O negócio é tão tenebroso que eles não escondem mais. Eu estava falando esses dias com o pastor Josué, que até um certo tempo, eles começavam a falar por mensagem subliminar, né, e a programação preditiva. Mas agora o negócio está escranchado. O negócio agora está falando na cara. E eles falando nessa campanha, eles dizem abertamente: você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E também na questão de acabar com o Estado, com a pátria, com nações, é o que o Papa já prega. Então, já está aí a todo vapor e eles aceleraram essa agenda porque eles sabem que resta pouco tempo. Porque, por incrível que pareça, muitas dessas pessoas aí, que se apresentam como ateus, os que estão lá no topo da pirâmide, que se apresentam como ateus, eles só se apresentam como ateus como um disfarce, porque na realidade eles têm relacionamentos com demônios. Todos os grandes líderes que estão no topo da pirâmide, principalmente os que se apresentam como ateus, têm envolvimento e recebem diretrizes diretamente de demônios. Um outro aspecto também muito interessante é que lá no topo dessa pirâmide, né, que está preparando tudo para o anticristo, existe um número enorme de famílias judaicas, tá? Como Rockefeller é de origem judaica, George Soros é de origem judaica, Rothschild é de origem judaica, e por aí vai, né? E por incrível que pareça, Deus abençoou esse povo, porque é uma promessa que Deus fez para Abraão, né? Então, os homens mais milionários da terra, os descendentes de Abraão, por incrível que pareça, estão usando essa fortuna para investir na implantação do governo do anticristo na face dessa terra. O maior número de famílias são judaicas, os que estão lá no topo investindo pesado, né? Muitos desses conhecidos com os termos de sionistas, tá? Então eles estão aí, né, a todo vapor, jogando toda a sua fortuna em cima disso aí. E cabe a nós alertar vocês: não nos resta mais tempo, é tempo de nos santificarmos, porque a qualquer momento a trombeta toca. Entende? E o que nós conseguimos entender com tudo isso é que a ONU, Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping e até o próprio governo brasileiro, né, essa corja da esquerda, e até o próprio presidente, que está amarrado dentro desse sistema, você vê que todos trabalham para que haja a implantação do governo do anticristo. Então, nós sabemos que o dinheiro do mundo está na mão deles, entre aspas. A gente sabe, né, que só a fortuna do Rothschild acabaria com a fome da África por muitos anos. Que a fortuna dessas cabeças nunca apareceu na Forbes. A fortuna dessas cabeças nunca apareceu na Forbes. Aparece o dono da Amazon, aparece o Bill Gates, aparece Elon Musk, mas ninguém sabe ao certo quanto dinheiro tem o dono do Banco Mundial. Então veja que dinheiro para distribuir para o povo sempre teve. As reservas de ouro que existem em todas as nações do mundo, se fosse para a gente pegar aqui, dinheiro tem muito, mas está nas mãos de poucos. E agora eles estão usando essa máquina chamada dinheiro, que compra a imprensa, que compra a rede social, que compra tudo, para escravizar a humanidade debaixo de um totalitarismo absurdo. E agora, infelizmente, eles dominaram a mente do povo através da mídia para não acreditar que eles estão fazendo isso. E eu falei aqui algo muito forte agora há pouco, está às claras, eles não estão escondendo mais nada. Só que o povo está tão distraído, ou é uma realidade, né, tão forte, tão grande, que é melhor eu não acreditar.
do que eu encarar tudo isso como uma verdade. Vocês estão entendendo? É bem por aí. Amém? Bom, deixa eu falar para vocês aqui, né? Eu mostrei aqui imagens de coisas tristes, né, acontecendo no mundo, mas deixa eu te mostrar imagem de coisas boas acontecendo, para mim orar aqui por todos vocês aqui. Não saia daqui agora. Fique aqui, tá? É 2 minutinhos. Dá uma olhada nisso aqui. Que maravilha do céu. Que bênção da parte do Criador de todas as coisas. Olha aqui essas imagens que eu vou te mostrar para você, se não é de encher os olhos. Mais uma vez, temos ali a data da colheita, quando é que a colheita foi feita no dia 15 de 3/5. Esta é a unidade de sangue de 500 ml, e a posterior vamos dar ao nosso menino. Já. Bom, tá aqui. Essa é a bolsa de sangue. O menino Inácio precisa tomar algumas bolsas de sangue. Eu peço a você encarecidamente que olhe com carinho para essa situação, porque ele precisa tomar algumas bolsas de sangue. Não temos ainda precisão se é 1, 2, 3 ou mais de 3. Eu só sei que cada bolsa de sangue tem um custo de 5.000 meticais. O que seria na moeda brasileira? 5.000 meticais é R$500. Tá? R$500. E por quê? Porque em Moçambique não existe doação de sangue. O sangue é comprado. Ninguém recebe sangue doado em unidades médicas no país de Moçambique. Tem que ser comprado. Então, o médico está apresentando ali uma bolsa de sangue. Ele diz que começaria o tratamento, porque nós autorizamos começar. Hoje pela manhã, o pastor Gabriel mandou uma mensagem já nas primeiras horas desse dia de hoje. Inclusive, eu vou colocar aqui para você ouvir ele falando sobre essa questão, né, da doação do sangue. E eu peço a você encarecidamente que nos ajude a comprarmos essas bolsas de sangue. Mas o apelo que o pastor fez me mexeu comigo, me comoveu e me preocupou. Porque se esse menino não receber o sangue, ele corre um risco de morrer. Essa é a realidade. Você pode ver que eu parei a imagem, ali na mão dele já está o catéter, né, que é o ponto, só esperando o médico colocar ali o caninho para o sangue entrar na veia dele. Dá uma olhada na imagem, você está vendo, ele está com chinelinho no pé, né? Está com chinelinho, está também com um shortinho, uma camisa bonita. Nem parece mais que aquele menino Inácio, né, que estava jogado com um pedaço de trapo amarrado na cintura e quase caindo. Ele já está bem vestido, está comendo bem, está ganhando peso, mas nós estamos precisando agora dessas bolsas de sangue. E eu peço a você encarecidamente, em nome de Jesus, nos ajude. Coloquei na tela aqui o CNPJ do Ministério e o número do WhatsApp. Ambos números são Pix, para você estar nos ajudando. Dá uma olhada na continuidade deste vídeo. E a posterior vamos dar ao nosso menino. Já foi também cateterizado. Já lhe cateterizei. Já lhe coloquei o cateterizado. Olha lá, tá vendo? A mão dele já está, pegou a veia ali, agora é só colocar o caninho naquela parte azul e ele receber as bolsas de sangue. Eu volto a repetir, não sei quantas bolsas precisa, pode ser 2, 3 ou mais, mas eu peço a você encarecidamente, nos ajude. Todos os dias nós estamos mostrando, prestando contas do que está sendo feito com a ajuda de vocês. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Catéter para transfusão de sangue. Assim, daqui a pouco vamos começar com o processo de transfusão. Tá vendo? Então o médico disse que daqui a pouco, isso é no período da manhã aqui no Brasil, que lá já era próximo ao horário da tarde. Então agora ele está tomando sangue, né? Recebendo essa transfusão de sangue, e você pode ver que ele está bem vestidinho, né? Tá com o rosto um pouco mais desinchado, e nós vamos continuar com esse trabalho importante. Deixa eu colocar aqui a fala do pastor Gabriel para você ouvir o que ele comenta sobre esta situação, que foi o áudio que ele nos enviou hoje pela manhã. Ouça com bastante atenção.
estava aí no hospital visitando o menino Inácio, só que o que acontece? Ele está precisando de sangue, transfusão de sangue, porque conforme o pastor viu no vídeo que eu mandei, a cara dele está inchada e é falta de sangue. Só que o que acontece aqui, sangue não é gratuito. Precisamos pagar lá para ele ser colocado sangue. E não só, tem um irmãozinho dele que estava lá na casa sozinho, morando com os vizinhos, mas não era bem tratado. Então, levamos ele para cá, só que ele não tem roupa, não tem chinelo, só tem roupa do corpo, só já está fazendo aqui quase uns 3, 4 dias que ele está aqui, só que não tem roupa aqui para trocar. Precisamos comprar roupa para o irmão do Inácio e sangue principalmente, que é muito urgente para o próprio Inácio lá, e também, quem sabe, também compramos alimento aqui. Então, a situação ainda está realmente precisando de uns investimentos financeiros aqui. Deus abençoe a todos vocês, aí, no nome de Jesus. Bom, tá aí, né, o áudio que o pastor nos mandou, né, e eu falei para ele, eu vou pedir pro povo, dá um start, né, para os médicos, sentamos, conversamos com o pastor Giovanni, fizemos uma ligação, né, pelo WhatsApp, por imagem, fizemos uma reunião nós três e falamos, dá o pontapé inicial, fala para os médicos, né, começarem a aplicar sangue, né, fazer a transfusão, e vamos ver o que vai dar. Quantos litros? Não sei se vai litros, se é uma bolsa e meia, se é 2, se é 3, se é 4, quantos litros serão? O médico somente disse que precisa dessa transfusão de sangue, porque boa parte do inchaço é problema no sangue também. É o que foi comentado. Não sei, você que entende aí, você que é da área da medicina, você pode até explicar melhor aqui na linha do tempo, se problema no sangue pode trazer esse inchaço no rosto do Inácio que ele está passando, né? Você vê que é o que o médico fala, né? Ouça bem, é transfusão de sangue que ele está dizendo. Presta atenção. Mais uma vez, temos ali a data da colheita, quando é que a colheita foi feita no dia 15 de 3/5. Esta é a unidade de sangue de 500 ml, que a posterior vamos dar ao nosso menino. Já foi também cateterizado, já lhe cateterizei, eu coloquei o catéter para transfusão de sangue. Exatamente, catéter para transfusão de sangue, é o que ele fala aqui no áudio, né? Assim, daqui a pouco vamos começar com o processo de transfusão. Bom, então tá aí, né, a situação do menino Inácio. Eu peço encarecidamente a todos vocês, olhem para esse menino com muito carinho, porque dia após dia nós estamos vendo que os médicos estão encontrando problemas gravíssimos que esse menino estava enfrentando e ainda está, mas se não fosse cada um de nós entrarmos nesta causa, esse menino eu acredito que já teria morrido. Porque Deus sempre chega na hora certa. Deus não adianta e nem atrasa. Deus sempre chega na hora certa. E sempre acontece de nós fazermos refeições, por exemplo, em alguma região, e lá, pelo olhar que nós vemos as imagens, que vocês também veem as imagens, percebem que tem uma criança sofrendo um problema, como foi o caso da menina Rosa e do menino Matias, vocês lembram, né? Que muitos de vocês olharam e disseram, olha o tamanho da hérnia umbilical dessas crianças, desse menino, né? Que era o Matias. Aí depois a irmã dele também apareceu em cena e os dois hoje continuam recebendo assistência, cuidado, foram adotados, né? Tanto pela Neuza como por outras pessoas que estão sempre nas lives aqui conosco, mas é igual o caso desse menino. A refeição estava sendo servida e também roupas sendo distribuídas, quando foi avistado ele no meio das outras crianças com a hérnia umbilical enorme. E de lá para cá, nós estamos ajudando, buscamos o irmão menor do Inácio, que estava a 40 quilômetros de Inhamatanda, trouxemos para Inhamatanda, ele está ali recebendo todos os cuidados, porém precisa de roupa, de calçado. O Inácio, graças a Deus, já está com algumas mudas de roupas, calçados, né? Mas o irmãozinho não tem. Nós pedimos encarecidamente a vocês, nos ajude a comprarmos roupas para esse menino e também alimentação, porque ele está sendo cuidado, né, pela equipe de obreiros ali da nossa igreja em Inhamatanda, Moçambique. Pedimos encarecidamente a todos vocês, nos ajude nesse desafio. Os alimentos diariamente estão sendo levados até o hospital para que o Inácio venha comer aquela comida balanceada conforme os médicos determinaram, e também a sua mãe está se alimentando
e agora temos o desafio do seu irmão menor também, que foi resgatado e trouxemos para Inhamatanda. E os alimentos estão sendo levados diariamente até o hospital. Comprar aqui uma cesta básica para o menino Inácio, compramos também muitos outros produtos aqui que irão ajudar na saúde dele. Iremos comprar também fruta, conforme os médicos disseram, temos aqui suco e não só, queremos comprar aqui também roupas para o menino Inácio, porque ele está sem roupa para se trocar. Então, as roupas foram compradas, aí você está vendo, né? As refeições, né? Os itens que foram comprados, sucrilhos, iogurte, frutas, para que a criança venha a ter uma alimentação balanceada e venha a ganhar peso, e isso está acontecendo, e ele está sendo muito bem cuidado e muito bem atendido, e eu peço a vocês, não deixem esse trabalho morrer. Qualquer valor que você enviar, você saiba que você está enviando sangue. Essa é a realidade. Como assim, pastor? O valor que você nos enviar, você estará enviando não dinheiro, você estará enviando sangue para a transfusão do menino Inácio. Você não está enviando dinheiro para cá, você está enviando bolsas de sangue para o menino Inácio receber essa transfusão e, em nome de Jesus, ter a oportunidade de desfrutar de uma saúde perfeita. É isso mesmo. Você não estará enviando dinheiro, não. Você está enviando sangue, porque esses valores serão revertidos para as bolsas de sangue, para o alimento, para as roupas e para o dia a dia dessas crianças, tá bom? Eu agradeço a todos que estão escrevendo, que estarão nos ajudando, que Deus te recompense, que Deus te prospere, que Deus multiplique 1000 vezes mais na sua vida e também na vida de toda a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Então peço a você que está me acompanhando agora, que nos ajude neste projeto, né, nesta missão. O número da conta do ministério está aí, o CNPJ é o Pix, tá? É o Pix. O número do WhatsApp que está aí embaixo, que é o WhatsApp também, o meu WhatsApp, eu estou demorando um pouco para responder, mas eu vou responder hoje os irmãos, também serve como Pix, e eu peço a vocês, nos ajude, né? Aqui tem o QR Code também, só apontar a câmera aqui, no aplicativo do banco você consegue fazer também. Tem coisa grande de Deus para a vida de todos aqueles que estão usando de empatia, usando de generosidade para com a necessidade dessas pessoas, tá? Obrigado a todos vocês. Você que ajudou, muito obrigado, que Deus te abençoe. Você que vai ajudar hoje, escreva, pastor, vou ajudar. Deixa eu mandar meu contato aqui para quem quiser mandar uma oferta do exterior, pelo Esther Union. Tá aí o contato, tá? Mais 55. E tá aí, né? Eu creio que no meio dessa multidão de crianças nós vamos receber da parte de Deus o privilégio, né, de levantarmos vários pastores, vários missionários, obreiros, missionárias, mulheres de Deus, para pregar, né, louvar ao Eterno, para fazer a obra de Deus nessa região tão carente na África, e não somente nessa região, mas no mundo todo. Olha aí, não deu mesinha para todos, mas nós vamos fazer mais. Eu estava conversando com o pastor Claudinei, que o que a gente puder fazer para conduzir essas crianças ao altar de Deus, fazendo deles e delas homens e mulheres de Deus, nós vamos fazer. Porque testemunho para contar é o que não vai faltar diante da vida dessas crianças, que breve serão os adultos do dia de amanhã, os pastores do dia de amanhã, o futuro, tá bom? Adote uma criança. Você que é um dizimista, pastor, mas dízimo é no tempo da lei. Escuta que eu vou te falar uma coisa, dízimo não é lei e dízimo não é graça, dízimo é gratidão. Quem é grato, dizima, porque entende que tudo que recebeu foi uma dádiva de Deus, e 10% não é nada diante de tudo que Deus tem proporcionado na vida dele e na vida dela. Dízimo é gratidão, pelo privilégio de acordar, respirar profundamente e não doer nada diante dos nossos órgãos internos. Dízimo é gratidão pelo livramento de morte na família. Dízimo é gratidão pelo um dia o evangelho ter sido apresentado a nós e nós estarmos vivendo essa expectação, sabe, de participar do grande arrebatamento. Então, já se programe, envie a sua primícia para essas crianças. Tá? Você vai enviar, o número da conta está aí, tira um print da tela
e guarda esse print. O problema da conta da Caixa é a lotérica. 3 pessoas que forem lá e fizerem, sei lá, foi lá e fez R$10, o outro fez 30, o outro fez 50. Quando for a 4ª pessoa, vai sair um comprovante dizendo que excedeu o limite de depósitos. Entende? E às vezes a pessoa desiste de fazer. Você precisa ir lá na agência e colocar no envelope. Aí você coloca no envelope, coloca os dados da conta, que vai cair do mesmo jeito, tá? Então, manda as suas primícias, manda a sua oferta para essas crianças, tá? Você não está enviando para mim nem para minha família, você não está enviando para a família, nem para a família do pastor Claudinei, nem para ele. O pedido que nós fizemos ontem, nós dizemos para você o quê? Eu falei o quê para você? Que nós iríamos fazer a compra para aquela família. Vocês ajudaram. E ajudaram tanto que deu para fazer a compra para a família e o restante do dinheiro fizemos um almoço para 500 crianças. Então, escuta o que eu vou te falar. Se você ajudar, nós vamos longe. Eu estou fazendo a minha parte, a minha esposa está fazendo a parte dela, o pastor Claudinei fazendo a parte dele, a esposa fazendo a parte dela também. Né? As nossas famílias estamos imbuídos nessa missão. Pode ser, irmã Betânia. Olha o QR Code aqui, ó. Eu converso quase que o dia inteiro com o pastor Claudinei. As esposas, a minha esposa, a esposa do pastor Claudinei, fala o dia todo sobre esses projetos, porque estamos ligados nessa missão, e eu sei que vocês estão conosco. Eu sei que vocês abraçaram essas crianças como um membro da sua família. Eu sei que você abraçou essas crianças como a extensão do seu lar em um outro continente. E eu sei que a eternidade há de te recompensar. Eu sei que o Eterno há de fazer um favor imerecível por mim, por você e por cada um de nós. Por isso, em fevereiro, nos ajude, se programe, tá? Se programe, converse aí com a sua família, todo mundo serve a Deus, todo mundo tem o seu ganho, todo mundo é dizimista. Faça uma reunião familiar, mostre essas imagens, diga, gente, olha, vamos matar a fome dessas crianças. Então, Deus tem nos abençoado tanto, vamos fazer acontecer na vida dessas pessoas, vamos proporcionar para essa gente um pouquinho de qualidade de vida. Se é que isso nós podemos dizer que é qualidade de vida, porque eu entendo que qualidade de vida não é só um prato de comida, qualidade de vida é uma boa escola, qualidade de vida é um bom pastor que ensina a verdade do evangelho, qualidade de vida é ter o que comer, é ter saúde, qualidade de vida é você ser assistido por pessoas que realmente te amam, sabe, sem nenhuma pretensão de te lesar e de te passar para trás. Isso é qualidade de vida. Então, vamos ajudar essas crianças a receberem essa dádiva, tá bom? Amém? Glória a Deus. Tá bom, gente? Deixa eu orar por vocês agora. Altíssimo Deus, abençoe a todos que estão se voluntariando a ajudar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado além do que precisamos. O Senhor tem dado aos nossos filhos além daquilo que os nossos filhos precisam. As nossas esposas, os maridos, a família de todos nós. Temos sido alcançados pela tua bondade, pela tua generosidade. Faça isso também chegar, meu Pai, até essas famílias em Moçambique. Abençoe aqueles que ajudaram nessa refeição do dia de hoje, a comprar o arroz, o frango, todos os temperos que foram utilizados para matar a fome de mais de 500 crianças. Abençoe a todos, desde o maior até o menor, em o nome do Senhor Jesus, derrama da tua bênção, da tua grandeza sobre a vida de todos. Em o nome do Senhor Jesus, seja abençoado e abençoada. Em o nome de Jesus, seja alcançado para sempre. Em o nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja a tua casa, a tua família para sempre. E que tudo de bom venha acontecer na tua vida diante do plantio que você está fazendo na vida dessas pessoas tão carentes, em nome de Jesus. Gente, às 8h, 7h30, eu vou colocar um videozinho de 8 minutos, mas já é um vídeo que com certeza trará esclarecimentos aí para a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso.
em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.